começando mais um Conexão Psi. E o tema de hoje é a influência das redes sociais na construção da identidade e da autoestima. E para isso nós convidamos 3 pessoas para debatermos um pouco mais sobre esse assunto. A primeira convidada é a psicóloga Thaís Santos. Oi pessoal, é um prazer estar aqui hoje. A nossa segunda convidada é a fotógrafa Isis Nascimento. Olá pessoal. E por último, e não menos importante, também chamamos a médica e pesquisadora Tayelen Reis. Oi pessoal, obrigada pelo convite. Para iniciarmos essa conversa, eu queria que vocês contassem um pouco mais a sua história para a gente entender um pouco melhor, pode ser? Bom, eu sou fotógrafa na área de moda há 5 anos e comecei a trabalhar com influenciadores. E eles falavam de chip da beleza, harmonização facial. Até então eu não tinha um incômodo com a minha aparência, mas depois de ouvir esses temas através deles, isso começou a me incomodar. Essa sua fala, Isis, ela é muito importante. Ela mostra como a nossa identidade ela é construída socialmente. E a identidade ela tem elementos biológicos e psicológicos. Como você falou, eu comecei depois disso a pesquisar no Instagram, no YouTube, sobre harmonização facial, sobre chip da beleza, sobre moda. E o que aconteceu foi que a gente começou a vir muitas páginas falando sobre isso, sobre esse tema, para mim direto, no meu aplicativo. É importante falar que quando o indivíduo ele entra nas redes sociais e ele vê nos stories do Instagram um influenciador falando sobre a lipoaspiração, ele começa a curtir, a comentar, a plataforma entende que ele gosta desse conteúdo e começa a entregar essas informações, porque é algo que está em alta no momento e é reconhecido socialmente, no qual pode influenciar a nossa identidade pressuposta. Mas vocês devem estar se perguntando o que seria essa identidade pressuposta. Ela é quando a sociedade impõe padrões de beleza aceitável para o indivíduo, no qual ele acaba não construindo a sua própria identidade. Ela já tem como definida pela sociedade. Quando a gente vê muitos procedimentos estéticos e corpos perfeitos nas redes sociais, isso mexe com a autoestima. O cérebro automaticamente começa a se comparar e isso afeta o humor e o bem-estar. O problema desses corpos perfeitos pregados pela internet, pelas redes sociais, é que quase nunca eles mostram o risco que essas pessoas elas têm ao se exporem a esses procedimentos. Mas eles sedimentam como se essa fosse a única forma para eles estarem bem. Realmente, doutora, isso me afetou a minha autoestima. Então eu comecei a ver que eu só seria bonita se seguisse esses padrões estéticos divulgados pelos influenciadores. Gente, essa é uma conversa daquelas que cutuca, né? Mas enfim, eu queria saber quem foi que criou esse homem e essa mulher perfeito que é tanto vendido nas redes sociais. Nós sabemos que esse corpo, esse padrão ideal é algo impossível de alcançar e também sabemos que isso infelizmente não cai do céu, né? No fim das contas, é tudo sobre o mercado, sobre padrões, algo inalcançável que infelizmente acabamos perdendo as forças querendo alcançar. Então, o que era apenas um incômodo na minha aparência, se tornou me fez ter uma baixa autoestima. Eu me senti excluída da sociedade desse padrão ideal de beleza. E quando você fala desses padrões, acabamos percebendo que eles não surgem do nada. A sociedade cria, a mídia reforça e começamos a acreditar que existe esse modelo ideal de homem perfeito e mulher perfeita. Mas isso tem um problema maior, acaba gerando comparações tanto no corpo, no comportamento e na autoestima do indivíduo, até mesmo no estilo de vida. E com isso acaba gerando um grande impacto, porque essa questão ela é seletiva, ela acaba dando visibilidade apenas para esses corpos
e gerando exclusão social. E tudo isso acaba gerando um impacto na autoestima e na saúde mental. Hoje, a tecnologia reforça esse padrão. Existem aplicativos que dão nota para o rosto e sugerem procedimentos para melhorar esse rosto, criando um aspecto de um rosto ideal dentro da sociedade. Isso faz parecer que existe um rosto matematicamente perfeito, porém isso não é verdade. E o resultado disso é que muitas pessoas acabam se submetendo a mudanças estéticas desnecessárias, aumentando as suas inseguranças e alimentando o mercado que lucra em cima disso. Concordo com você, Thalia. Até porque esse padrão ideal, ele não surge apenas no Instagram. Ele começa desde a nossa infância. Até porque quem nunca assistiu o filme A Branca de Neve, a mais bela de todas do reino, com a pele perfeita, e o filme A Barbie, onde ela tem um corpo ideal, uma cintura finíssima, onde nós mulheres começamos a nos comparar com aquele padrão de beleza. E esse impacto ele vem na nossa vida adulta, quando começamos a comparar esses padrões que surgiu na infância e começamos a sentir uma falta. E isso não apenas padroniza, mas hierarquiza, porque quem tem mais visibilidade nesse padrão é o que é ideal para a sociedade. As influenciadoras falavam, eu comecei a fazer dietas, comecei a mudar meu jeito de vestir, a minha maquiagem, e até pensei em fazer cirurgia plástica, principalmente da face, do nariz, da boca, colocar preenchimento labial. Minhas amigas começaram até a ver essa mudança e se preocuparam com a minha saúde física e mental. Fica claro que a estética influencia a nossa autoestima e identidade. Quando não temos consciência crítica, por conta das influências midiáticas e da sociedade, acabamos seguindo esses padrões sem perceber. Bom, infelizmente, as pessoas tratam a estética não mais como algo natural, sabe? Mas como algo forçado para atingir metas que a mídia e a sociedade impõem, metas essas que são inalcançáveis. Thaís, você teria como falar sobre a subjetividade e como entraria nessa questão? A subjetividade é um assunto muito importante, né? Bom, é válido ressaltar que a subjetividade ela é construída no convívio social e as redes sociais viram um espelho distorcido dessa construção. E a subjetividade, ela não nasce pronta, ela é moldada pelas instituições e os dispositivos de poder. Mas o que seria isso? Só um exemplo, as escolas. Desde a infância das mulheres, combinamos com a nossa amiga, de ir com o cabelo combinando. E também tem as nossas experiências pessoais. Porém, as redes sociais acabam se tornando tudo igual. E começamos a acreditar que existe uma forma para cada um. Eu comparava o meu corpo, o meu rosto e até o meu trabalho com esse padrão. Eu achava que eu devia me parecer com as influenciadoras, seguir aquele padrão que elas divulgavam na internet. Quando você vê o mesmo padrão o tempo todo, o cérebro entende aquilo como normal. E com isso surgem as inseguranças, as comparações e as repetições de comportamentos estéticos. E todo mundo começa a parecer igual, né? Os filtros e tendências têm colocado a diversidade, a nossa subjetividade como um grande problema, como se ser diferente fosse algo errado, né? Infelizmente, é isso que acontece. E quando começamos a aceitar esses padrões estéticos ideais, sem questionar, estamos em alienação. É preciso refletir a origem desses desejos e desses ideais estéticos. O algoritmo reforça sempre o mesmo tipo de rosto e corpo. Isso faz parecer que todos são assim, mas não é. Como se o problema estivesse na pessoa, né?
sendo que na verdade não é isso, são padrões simplesmente inalcançáveis. Sim. Bom, depois de muita ajuda das minhas amigas, dos conselhos delas, eu procurei fazer uma terapia. E depois de 6 meses de terapia, eu comecei a mudar esses pensamentos sobre esses padrões. Fico muito feliz de escutar isso de vocês. Eu, como psicóloga, venho sempre reforçando que o trabalho do psicólogo não é criar dependência, e sim fazer com que o indivíduo ele construa sua autonomia. E para isso é necessário desconstruir esses ideais que a sociedade naturaliza como o corpo ideal. E é sempre importante valorizar os atravessamentos de gênero, raça e classe social. Então, a gente já sabe sobre subjetividade, sobre como esses padrões afetam na infância, na vida adulta, mas nem só de coisa triste a gente fala nesse programa, né? Então, Thaís, você poderia dizer como a gente poderia quebrar esses estigmas, esses padrões que são criados pra gente? Muito importante a sua pergunta. Primeiramente, é necessário criar debates que nem esse que estamos fazendo aqui agora, para que a sociedade comece a ter conhecimento desse assunto e compartilhe entre si, né, entre seus grupos. Segundamente, é importante termos consciência crítica, que faz parte aqui desse debate. Desnaturalizar esses ideais que são impostos e sempre, nunca deixar isso passar. Respeitar e valorizar as singularidades de cada um, porque apesar das diferenças, somos todos um. Foi o que eu aprendi com a terapia, que existem vários tipos de corpos e de belezas, e que o problema não era eu, era do padrão estético imposto pela sociedade. E essa percepção, Isis, é libertadora, pois ajuda a criar uma relação mais saudável com o corpo. É, gente, infelizmente, o nosso Conexão Psi acabou. Muito obrigada, meninas, por terem vindo, por terem participado desse debate, que foi muito importante para o nosso programa e também para todos que estão assistindo de casa. Eu espero que fique bem gravado na nossa mente que os estigmas sociais são impostos sim, mas que a gente pode mudar, usar a nossa diversidade e a nossa subjetividade para tornar o mundo um pouco melhor. Muito obrigada a você daí de casa que também tem assistido. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!